Nós queremos falar para os pais, os evangelizandos aqui da nossa casa espírita, que logo mais a gente vai iniciar as evangelizações. Não vou dizer ainda se vai ser no início de fevereiro, porque eu acho que não vai, era para ser, né? Mas a gente está com uma reforma, a gente quer ver se consegue arrumar o quanto antes, porque as nossas salinhas estavam muito estragadinhas, né? Então a gente precisa dar uma reforma ali. É pouca coisa, a gente vai fazer uma pintura, tem algumas coisinhas ali que a gente precisa organizar. E logo mais a gente pretende começar com as nossas aulas de evangelização. E pedimos para que os pais tenham consciência, né, de que é tão importante a evangelização. Eu até trouxe uma mensagem aqui que também é bastante importante para todos nós, não só para as crianças, né? Porque nós também já fomos crianças, então é necessário que a gente compreenda esse código de luz que eu vou ler aqui neste momento no livro Em Nome de Jesus, de Camilo Chaves, que diz o seguinte: Código de luz. Como é bom ver os irmãos da terra consultando o Evangelho. O Evangelho é o nosso código de luz. Quem tem o Evangelho, que estuda, que compreende, que pratica, busca pelo menos praticar, né? A gente está seguindo esse código de luz que Jesus trouxe para todos nós. Se em cada lar, em cada núcleo humano, houvesse um real interesse por esse código de luz, a vida no mundo se faria mais rica e mais feliz. A felicidade está no Evangelho. E a gente precisa ter isso para a gente e para todas as crianças. Nós temos esse compromisso com as crianças. Se tal se desse a igualdade possível, a justiça e o amor já teriam sua imediata consequência na felicidade comum. Mas, se assim ainda não acontece, não esmoreçamos no ideal de aprender e a servir nos caminhos do mundo, consoante as leis da Boa Nova. Cada um de nós é vaso sagrado, onde as sementes das leis de Deus se transportam até os necessitados do pão material e do pão espiritual. A gente se preocupa tanto com as coisas materiais para que os nossos filhos tenham, para que nós possamos ter. O que falta será para nós e para as crianças? O pão espiritual. Levemos, pois, na concha do coração e na bênção das mãos os recursos de amor que Jesus nos entrega, e veremos para logo a terra mover-se na direção da paz e da concórdia, da fraternidade e da justiça. Hajamos no bem de todos e que Jesus nos abençoe. Então, com essa mensagem, eu convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a esse nosso irmão maior que é Jesus, para que ele possa fazer parte da nossa vida, dentro de cada um de nós. Nós tenhamos essa consciência do Evangelho, desse código de luz, e que nós possamos presentear os nossos filhos com esse código de luz, para que eles tenham uma vida mais saudável, com mais amor, com mais responsabilidade na vida deles. E assim, com certeza, nós teremos um mundo melhor, pois as crianças, com esse código de luz, vão ser a luz do mundo também. Que Deus abençoe a todos nós, a todas as crianças e principalmente essa nossa casa espírita, que seja de bênçãos, de harmonia, de paz e luz para todos nós e para todos aqueles que chegam na nossa casa espírita. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nós temos uma
Casa Espírita, né? Que é a primeira vez que ela vem fazer a palestra na nossa casa, que é a Marta. Marta? É Carolina Emília Geronasso. Geronasso. Carolina ou Marta? É Marta Carolina. Marta Carolina. Então, que Deus te abençoe, te ilumina, seja bem-vinda e pode vir quantas vezes você precisar fazer palestra na nossa casa. Que Deus te abençoe. Assim seja. A todos nós, né? Exatamente. Então, boa noite a todos e todas. Sou a Marta, né? Sou lá de Mafra, do Centro Espírita Allan Kardec. Hoje a gente está compartilhando um pouquinho aqui os pensamentos à luz do Evangelho do nosso Mestre querido, né? E vamos falar um pouquinho a respeito das diferenças. Quantas vezes nós não brigamos, né? Dentro do nosso lar, não nos indispomos com familiares, com colegas de trabalho, às vezes, né, com amigos, nas redes sociais, porque a gente não concordou com isso ou com aquilo, com esse ou com aquele pensamento, com essa ou aquela postura de um dos nossos irmãos. Como se a gente tivesse a missão na Terra de transformar qualquer outra pessoa que não fosse nós mesmos. Sim, nós temos missões e deveres junto aos nossos filhos, enquanto eles são crianças, né? De conduzi-los no bom caminho, de evangelizá-los, né? Como foi colocado no início. Mas tirando isso, uma vez o filho crescido e adulto, haverão diferenças. O mundo evolui, os costumes evoluem, os pensamentos jamais serão iguais. A gente pode ter irmãos gêmeos, né, univitelinos, aqueles idênticos. Eles nunca vão ter a mesma personalidade. Eles jamais terão o mesmo pensamento, as mesmas opiniões. Ainda que compartilhem a bagagem genética, ainda que tenham compartilhado o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, a mesma orientação religiosa, eles serão totalmente diferentes. Porque são espíritos milenares. E a nossa existência não começa zerada quando a gente nasce, nós temos uma bagagem lá atrás. E também porque mesmo assim, quando nós nascemos, cada um vive experiências diversas. E faz, de acordo com aquilo que trouxe na sua bagagem lá de trás, uma aprendizagem diferenciada daquilo que viveu. Para um pai alcoolista pode ser fonte de um exemplo para se tornar também. Para outro, pode ser fonte de exemplo para nunca pôr o álcool na boca. Mas o pai é o mesmo. Ainda que sejam gêmeos. E essas são diferenças básicas. Mas nós ainda queremos e ainda precisamos trabalhar o nosso orgulho, principalmente, de achar que nós estamos certos e que os outros precisam pensar como nós. Um momento espírita, que eu não me recordo o nome, trouxe uma lenda que se chama A Lenda do Espelho Quebrado. Conta a lenda que Deus colocou toda a verdade no espelho. É só uma alegoria, claro, né? Colocou toda a verdade no espelho e jogou esse espelho para nós na Terra. E esse espelho, ao chegar na Terra, o que aconteceu com ele? Se espatifou. E cada um de nós pegou um pedacinho desse espelho. Um pedacinho, é claro, que se identifica, na verdade, porque aquela parte da verdade universal que eu conheço e que eu aceito é a parte que combina comigo. Eu não sou espírita por acaso. Meu berço era católico, por exemplo, mas não combinava comigo. Não por eu achar que não tenha valor, né? Mas é uma questão de que cada um escolhe o seu caminho para chegar a Deus. É um pedacinho do espelho. É um pedacinho que eu gosto, que se assenta em mim, como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça, né? O problema é que nós, no nosso estágio evolutivo, quando a gente de posse do nosso pedacinho do espelho, das nossas aprendizagens, das nossas certezas, né, nós julgamos que estamos de posse
da verdade total. Nós julgamos que aquela verdade é a única verdade, que a minha é a correta e a do outro só vai atrapalhar. E aí é encrenca em cima de encrenca. Muitas vezes, dentro da família, a gente tem a sensação que se alguém pensar diferente da gente, por exemplo, num pensamento religioso, num pensamento político, numa ideia, seja lá qual for, a gente tem a sensação, mesmo que a gente saiba cognitivamente que aquilo não é assim, no nosso coração a gente tem a sensação que se aquela pessoa continuar pensando diferente, meu Deus, não tem como se amar mais. Não tem como ter uma convivência. Mas quem que vai pensar sempre igual? Se todos nós pensássemos sempre igual, não haveria evolução na Terra. A evolução se dá por quem traz uma ideia nova. E cada vez que vem uma ideia nova, existe resistência de todos nós, porque nós não gostamos de sair daquilo. Tem até um ditado que diz, né, porque vai mexer, não sei lá, que já está dando certo, um tipo que já está ganhando, uma coisa assim, né? E que é um ditado furado, porque a gente precisa caminhar para frente, a gente não pode ficar parado. A nossa existência toda é construída em cima disso. Ou seja, as diferenças, elas deveriam ser bem-vindas, ainda que às vezes elas doam no nosso estômago. E é um meio de nós trabalharmos a nossa humildade, a nossa paciência, a nossa resignação, o nosso amor incondicional. Porque Jesus, o nosso modelo, ele estava lá, literalmente pregado a uma cruz, né? Mas ele não estava dizendo que quem pensava diferente dele não prestava e não fazia, não tinha como andar com ele. Não tinha como fazer parte da família dele. Ele nunca disse isso. Ele orou por aqueles que estavam com ele. Ele orou por aqueles que o mataram. E ama cada um deles e de nós até hoje e nos guia. Ainda que nós pensemos diferentes. Ainda que tenham irmãos que às vezes falam até mal de Jesus. Fazem chacota. Jesus não nos abandona. Eu imagino que deva ser algo semelhante, claro, salvo as devidas proporções, que nós fazemos com os nossos filhos quando criança, que eles, às vezes a gente dá um corretivo, alguma coisa, eles mostram a língua, eles não gostam mais de você, eles estão muito chato, e a gente não leva aquilo a sério. Por quê? Porque são crianças. E a gente continua amando. Esse é o modelo que nós temos. O Emmanuel, no livro Fonte e Vida, através da psicografia de Chico Xavier, ele traz 3 fontes de discórdia muito comuns entre nós. Seriam elas a ciência, a política, nós estamos vendo bastante isso no cenário nacional, né? Vamos falar um pouquinho disso, e também a religião. O que o Emmanuel nos traz a respeito disso? Ele diz assim: não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e as nossas aspirações. E aí ele vai esclarecer isso, das organizações mutáveis, tanto se referindo à ciência, quanto à política, quanto à religião. O que ele fala? O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações, nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que auxilia no presente. Quem nunca contou uma história para alguém, ou deu um conselho de saúde, e a pessoa fala, ah, mas isso? Aí você olha e diz, não, mas já está cientificamente comprovado. Como se garantisse qualquer coisa, né? Porque a nossa ciência, há poucos anos atrás, tinha comprovado que manteiga era um terror. A gente não podia comer manteiga, tinha que ser margarina diet. Defendido, capa de super interessante e tudo, né?
Depois, a mesma ciência, cientificamente comprovado, percebeu que a margarina construía em torno dos nossos vasos sanguíneos um macaco que era pior ainda. Então voltamos para a manteiga. Menos mal a manteiga, só não dá para abusar. Quantas vezes eu cheguei na casa da minha mãe e disse para ela, mãe, se cozinhando feijão, minha mãe na casa que cozinha feijão com linguiça, costelinha, não sei o que, sabe? Feijão é uma delícia, né? É um perigo também. Eu disse, mãe, você tem que parar, você não pode, isso aí faz mal. Agora, a mesma ciência diz o quê? Que a melhor gordura é a do corpo. Vai entender, porque lá atrás não podia, Deus o livre uma gordura do corpo. Agora é saudável. É a mesma ciência. Uma época não podia comer ovo, daí era um por dia, daí era uma a cada 2 dias, daí agora você pode comer quantos quiser por dia que está tudo certo. Mas é a ciência. Ou seja, a ciência também está em evolução, porque aquilo que eu comprovo hoje, nem sei se existe essa palavra, mas eu descomprovo amanhã, né? Eu descubro uma outra coisa, às vezes totalmente contraditória. E a gente arruma encrenca para defender uma ideia que não é a verdade universal. É um pedacinho do espelho. Naquele momento ela servia. A política, diz o Emmanuel, do pretérito, lá do nosso passado, deu lugar à política das lutas modernas, ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem teias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade cedeu ao direito. Então, o que aconteceu? Com a política, meu Deus, se nós vamos ver a história da história da humanidade, quantos acordos de paz foram assinados no pós-guerra, né? nas guerras que houveram ao longo da história da humanidade, milhares, né? aos milhares, e cada um servindo de motivo para a próxima guerra, porque não ficaram de acordo de paz que se faz depois de uma guerra. Aí, o lado que perde descontente arruma uma outra guerra. Então, a política lá causava guerras, né? Ainda causa em alguns locais, né? Vivemos sob ameaça, vivemos orando para que não chegue uma nova e tudo mais, né? Seja dentro da nossa pátria ou fora dela. E oramos e tudo, mas as guerras se fazem por interesses políticos. Podem até ser financeiros também, mas geralmente quem está fazendo a guerra já tem bastante. Quem está, né, encabeçando. Então, e a gente arruma encrenca e a política não é mais a mesma. Ela mudou. Então tá ótimo, agora tá certo. Aí mudou de novo. Não, mas então agora tá ótimo, corrigimos os erros, mas mudou de novo. E hoje, o que acontece no nosso país? O Rossandro Klinger, imagino que vocês já devem ter ouvido alguma coisa dele, ele trouxe em uma das palestras dele uma coisa muito interessante. Ele traz uma reflexão assim, que os países, quando vão se tornando mais desenvolvidos, mais aculturados, chega um momento em que eles chegam nessa disparidade, nessa ambiguidade, né? No nosso país, esquerda contra direita, nos Estados Unidos, republicanos contra democratas, né? São pensamentos opostos e que acabam brigando. Nós tínhamos no Brasil uma cultura de brigarmos por causa de times de futebol. Muitos de vocês devem lembrar, né? Quanto que tinha que fechar a rua, soltar uma torcida lá numa quadra, outra torcida na outra quadra, porque senão se matavam, né? A gente não vê mais tanto isso hoje. É um outro ainda aqui, né? Mas a gente vê a mesma briga por causa da política. A minha esquerda é melhor que a tua direita, a minha direita é melhor que a tua esquerda. Mas isso é um pedacinho do ser. Hoje nós vamos ver que o Evangelho traz coisas belas de todas as teorias. Então cada uma tem um pedacinho do ser. E a gente não tem que ficar discutindo o Evangelho. É lógico que nós vamos nos identificar com uma ou com outra. É claro que nós ainda estamos em processo evolutivo.
mas nós nos identificamos enquanto pessoas. Nós podemos ser espíritas de direita, nós podemos ser espíritas de esquerda, mas o espiritismo não é nem de direita e nem de esquerda. Ele é para todos. E quando eu coloco um rótulo, eu excluo pessoas que não se identificam com aquele rótulo. E Jesus não exclui ninguém. Não é isso que nós aprendemos. O Emmanuel segue falando depois das atividades religiosas, né, que também seria uma terceira fonte de atrito entre nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né, que ainda estamos todos em construção. E ele traz que o esforço evolutivo também não tem sido menor. Quantos de nós ficamos apavorados quando os nossos filhos dizem não vão ser espírita? É um impacto. Mas às vezes é melhor, já dizia o Alberto Almeida, é melhor um bom católico, né? Um bom evangélico, do que um espírita meio torto, meia boca. São caminhos diferentes que levam ao mesmo Pai. Jesus não criou nenhuma religião. Nós, né? Veio depois, em Espírito da Verdade, esclarecimentos sobre o Evangelho dele, graças a Deus, conforme previsto. Mas cada um tem um nível evolutivo, e se não fosse permitido, já não existiriam mais as outras crenças. Porque tudo está aqui porque Deus, nosso Pai, permite, não teria uma pedra no mundo que não esteja, que não seja sem a permissão do nosso Pai maior. Então, se alguém precisa de um caminho diferente do meu para chegar a Deus, porque está num nível de consciência diferente do meu, porque o pedacinho do espelho dele é diferente, né, do meu pedacinho do espelho, combina com ele de uma outra forma, que mal é isso? Compreensivelmente, a gente tem que digerir a informação, né? Quando é um filho, é claro que é compreensível isso. Mas a gente precisa digerir. E aí o Emmanuel questiona, né? Em vista de semelhantes realidades, por que, ele pergunta, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e por programas que são transitórios? Como nós deveríamos, com tanta paixão, defender o nosso Evangelho de Jesus? Paixão, não agressividade. Com tanto amor nas redes sociais, né, na nossa vida, nos nossos adesivos, nas nossas coisas. E nós esquecemos. Mas na hora de defender a nossa candidato, a gente está lá brigando com o vizinho. A gente está lá entrando na rede social dos outros para fazer desaforo nos comentários embaixo. Para que isso? Como se o desaforo que eu faço vai mudar a opinião do meu colega? Ele vai ficar com raiva de mim, ele não vai mudar a opinião. E o que eu ganho gerando raiva? Nós precisamos nos amar, nos compreender, nos tolerar mais. E nós fazemos isso. Se alguém aqui fez, eu não estou dando indireto em mim, mas não faz sentido. Não mais do que para mim mesma, né? O palestrante sempre fala para si em primeiro lugar, né? Para tomar consciência, para respirar e tudo mais. Mas são aprendizagens que nós precisamos ter. Que as nossas casas, que a nossa doutrina tão querida, ela precisa desse cuidado. Porque a doutrina não é só nossa, a doutrina é de todos. E quanto mais pessoas tiverem acesso, quanto mais pessoas se sentirem acolhidas, melhor será. Sobre a ciência, o Livro dos Espíritos traz algumas coisas que nos orientam indiretamente a não arrumar confusão por causa da ciência. A não ir lá brigar com a mãe, né, porque ela cozinha com um portão de porco, né? No máximo tentar dar uma orientação, mas não é uma orientação dona da verdade, porque a verdade está em construção.
Então, o que o Livro dos Espíritos traz é sobre o conhecimento do princípio das coisas, na questão 17. Então, Kardec pergunta, é dado ao homem, né, conhecer o princípio das coisas? E a resposta vem, não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo que nós nos encontramos. E nós vamos lá, uma briga, porque a gente acha que a gente sabe tudo. Tá lá, ninguém sabe. Nós não temos nem aparelho psíquico para comportar a verdade. Na questão 19, não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Eu não me lembro o nome do cientista, mas tem uma história muito bela do cientista que mapeou o código genético, né? Acho que em 2001, se não me engano, norte-americano. E ele era um ateu, agnóstico, né? E quando ele mapeou o código genético, ele viu que o código, se fosse estendido, né, verticalmente, daria um prédio de 30 andares. E se fosse para ler esse código genético horizontalmente, se eu não me engano, a pessoa ia passar, acho que 3 anos lendo o código. Uma coisa assim. E aí, ele começou a se questionar. Ele achava, né, que o princípio das coisas era pura e simplesmente lá o Big Bang e deu, né? Dois átomos se chocaram e tudo. Que não seja, mas qual a inteligência está por trás disso? E quando ele desvendou o mapeamento genético, ele começou a acreditar em Deus. Porque aí ele percebeu o quê? O que nós sabemos, que o acaso não é inteligente. Que o acaso não pode construir uma coisa dessa. Então, a ciência, a gente vai penetrando, só que nós vamos penetrando conforme o nosso grau cognitivo, é passinho por passinho. Então, por isso que uma hora a gente acha que sabe de uma coisa, depois a gente vê que não era bem assim, sabe de outra, e assim vai caminhando. A resposta a essa pergunta dada pelos espíritos vem com uma explicação. Então, eles dizem o seguinte, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, né, nós, os homens, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E aí a explicação. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador, como no caso desse cientista, né, desse doutor. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades, né? Isso que nós estamos falando, e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções que nós ainda teremos com o nosso orgulho. Até que a gente aprenda a exercitar a nossa humildade, a nossa paciência, o nosso respeito às diferenças de opinião, de informação, de escolha dos nossos irmãos, dos nossos familiares. E aí ainda explica, né? E aí a gente se questiona sobre essas brigas políticas, né? Hoje no nosso país, nós comentamos ali no início da fala, né? Dessa divisão, né? Dessa polarização esquerda, direita, quanto nós brigamos por isso, em vez de cada um fica na sua, né? Aceita aquilo que é a sua opinião e faz o seu papel na hora de votar e ok, vamos ver o que dá no final. Não vai acontecer nada, Jesus está no mundo. Não vai acontecer nada que não seja para acontecer. Não somos nós que vamos mudar a cabeça dos nossos irmãos, nós podemos mudar a nossa. Né? E o Livro dos Espíritos, ele traz algumas coisas interessantes, onde a gente vê que tem lugar para informações tanto de direita quanto de esquerda. Uma das questões principais que nos leva a discordar dos nossos irmãos são as diferenças sociais, né? A direita tem um pensamento mais de meritocracia e conquista, etc. E a esquerda de compartilhar,
Essas duas coisas a gente encontra no Evangelho. Cada um dá um pedaço do espelho. Cada um está vendo por uma perspectiva. Quem sabe um dia a gente conseguir integrar. Por enquanto não vai dar. Então o que eu posso fazer? Respeitar. Né? Então o que o Evangelho traz? Como as questões de diferença social são as questões que geralmente incomodam, sobre esse ponto, não é nem o Evangelho, perdão. Eu passei aqui uma coisa. Eu vou passar, depois eu volto naquele slide, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma questão a respeito dessa coisa das diferenças sociais, né? Então, o que ele diz? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Isso é uma pergunta lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a resposta vem dada pelos Espíritos, né? Onde eles colocam o seguinte: não são igualmente ricos por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-se possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Porque uma das coisas que nos move a progredir é um pouco, né, da nossa vontade de estar numa posição melhor, de desfrutar de um conforto melhor, né? Se a gente se conformasse com o rádio, ninguém teria inventado a televisão. Se conformasse com a televisão e tá tudo certo, ninguém inventaria a internet. Né? Então, e aí ele coloca, né, que admitindo desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, aqui a gente vê uma colocação, né, que faz jus à meritocracia. E aí, às vezes a gente se pergunta, mas e a parte do Evangelho que diz sobre nós compartilharmos, ela também existe. Ela também existe a parte que fala de eu não ser egoísta, que fala da caridade, que fala de eu não deixar um irmão amigo. Mas isso precisa partir de mim. Precisa partir da minha conduta, né, interna da minha fé. Sobre ainda as desigualdades sociais, tem uma questão que às vezes a gente se pergunta, né, poxa vida, mas por que algumas pessoas, né, amíngua e outras não? Como que essas que estão amíngua vão conseguir vencer? Porque a gente sabe que tem algumas que conseguem, né, mas dificulta muito, né? Quando sai já sem esperança de um determinado grupo social e tudo mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um alento para esses questionamentos também, que diz o seguinte: a riqueza é um meio de, aqui é o homem, né, ao homem, experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente ela se desloca. Então, numa encarnação eu estou numa coisa, no outro eu estarei em outra. E às vezes até numa mesma, né? Porque tem as questões de fortuna e ruína, que às vezes faz parte da história de vida de cada um de nós. Não é? Cada um que tem de possuí-la para exercitar e utilizá-la e demonstrar que uso fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um, então, a possui por sua vez. Assim, um que não tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não tenha amanhã.
a ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como cada um prescreve trabalhar a seu turno, a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência, da resignação, da fé. Então ela nos traz possibilidade de exercitar algumas coisas. Enquanto que a riqueza é para outros a prova da caridade, e aqui a gente vê o pensamento que se assemelha ao pedacinho do espelho daqueles que se identificam mais com coisas de esquerda, né? A riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então tem lugar para todos, meus irmãos, para todos nós. Nenhum de nós é dono da verdade. Na pergunta 811 do Livro dos Espíritos, o Kardec questiona: será possível e já terá existido igualdade absoluta das riquezas? E a resposta vem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade, né? Traz a mesma questão dos caracteres, das faculdades das pessoas. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males para a sociedade. Que pensais? Ele pergunta. São cultores de sistemas essenciais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de falsas quimeras. E essa pergunta, ela tem um pedaço de cada lado. Ela tanto chama a atenção, né, de quem está lá no plano da direita, achando que está cheio de razão e tudo mais, quanto chama a atenção de quem está no plano da esquerda, achando que está cheio de razão e tudo mais. Porque ela fala tanto de uma impossibilidade, né, de fazer alguma coisa que não seja pelo livre-arbítrio, mas ela também traz à tona a necessidade da caridade. Da caridade sendo desenvolvida dentro de cada um de nós. Na pergunta 806, é a lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Aí vem um acalento para os pensadores de esquerda. Não, é obra do homem, não é obra de Deus. Ué, mas nós não lemos agora de pouco que Deus permite a riqueza e a pobreza? Igual ele permite a guerra. Mas a guerra é obra de Deus? E quantas coisas nós aprendemos? Não vamos fazer uma guerra para a gente aprender, né? Mas quantas coisas nós aprendemos? A gente olhar a história daquela judia Anne Frank, né? Que na Holanda ficou mais de ano presa no sótão pela caridade de uma família que escondeu a família dela. Muito difícil numa condição sem guerra a gente acolher uma outra família no sótão da nossa casa para morar, né? Agora a guerra desperta isso, essa compaixão um nível muito mais elevado. De dividir, né? Ao mesmo tempo que tem a destruição, tem muitas outras coisas. Por quê? Porque Deus é bom. Se não houvesse benefícios ainda que secundários, Ele não permitiria. Agora, evitamos. Não é por isso que a gente vai sair matando os nossos irmãos e fazendo guerra. Porque o mal é necessário, mas ai daquele pelo qual venha o mal. E na parte A dessa pergunta tem um desdobramento. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? E a resposta para também no alento de todos nós. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então olhem aonde a gente tem que trabalhar. É na nossa reforma íntima, é no nosso melhoramento interior, é o que nós viemos fazer aqui. É o que a gente vem buscar aqui, um guia de luz, como ela falou no início da noite. Né? Eu venho buscar algo que me norteie, porque é assim que eu vou construir um mundo melhor, melhorando a mim, não é querendo corrigir o meu irmão, porque eu não vou conseguir mudar o meu irmão.
com toda certeza desse mundo. Restará então apenas a desigualdade do merecimento. Daí vem a parte da meritocracia, né? Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o Espírito é mais ou menos puro. E isso não depende de jeito nenhum da nossa posição social. E, por fim, ele pergunta: o que pensamos daqueles que abusam da superioridade das suas posições sociais em proveito próprio para oprimidos fracos? Seja politicamente, seja financeiramente, em alguma organização, em alguma empresa, né? Maltratando funcionários, explorando pessoas. Infelizmente, a gente ainda vê em alguns países comércio humano ainda existe, né? Pessoas trabalhando em regime quase que de escravidão, né? O que pensar? E a resposta vem: merecem anátema. Ai deles. A seu turno, oprimidos renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo aquilo que tiverem feito sofrer aos outros. Então, nós não estamos na posição que nós estamos ao acaso, abandonados por Deus e pela sorte. Nós estamos com todo o cuidado colocado lá numa encarnação que foi planejada, porque aqui onde a gente está é onde a gente precisa, é a melhor escola, aonde a gente vai aprender a lição que nos faltou anteriormente nas outras existências que nós tivemos. E depois ele continua falando, né, que esse aqui já foi, né? Agora eu vou, para finalizar essa questão da política, das brigas por política, voltando lá, as colocações do Emmanuel no mesmo livro sobre a psicografia, né, do Chico Xavier, lá no Fonte de Luz, ele finaliza a mensagem nos chamando a atenção da seguinte maneira: está toda por criar-se a preocupação das questões morais na Terra. Discute-se a política que agita, olha, parece que ele escreveu hoje, né, mas não é. Discute-se a política que agita os interesses gerais. Discutem-se os interesses particulares. O ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. Os sistemas têm seus partidários e os seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, pão da vida, ficam abandonadas pelo pó que os séculos vão acumular. Essas é que são importantes. Essas é que nós temos que trabalhar dentro de nós. Dentro de nós a gente vira um exemplo. E aí, quem quiser seguir, né? Aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto o da alma, a sua educação, a sua elevação. Perdão, esse aqui ainda não é do irmão. A sua educação, a sua elevação não passam de quimeras. Esse aqui é do Rousseau, no livro dos Médiuns, capítulo 31. Né? É uma chamada de atenção ainda sobre esse tema. E finalizando lá na psicografia de Chico Xavier, o Emmanuel ainda nos traz o seguinte apontamento: não existem razões que justifiquem dos aprendizes do Cristo nós, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Não existe razão para isso, diz o Emmanuel, não sou eu que estou dizendo, é o Emmanuel. Semelhante estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que homens falíveis não constroem, não podem erguer obras infalíveis. E na Terra, meus irmãos, somos todos falíveis. Ou seja, as ideias às quais nós, às vezes, nos indispomos são ideias igualmente falíveis. Todas.
mais uma coisa, além da desigualdade social, que muitas vezes hoje tem sido motivo de encrenca e de briga, né? Dentro dos lares, dentro das famílias, principalmente, eventualmente das escolas, das organizações e da sociedade, que é a questão da orientação sexual e da identidade de gênero. Identidade de gênero é aquilo que eu me identifico. Sou uma alma encarnada no corpo de mulher. Eu me reconheço como mulher nesse corpo? Ou eu carrego impressões de outras existências? E acho que esse corpo está trocado. Sou um homem encarnado num corpo de homem e eu me identifico com esse corpo? Ou não? Ocorreu algum problema aí na minha identificação? A isso nós chamamos identidade de gênero. Orientação sexual é quem eu desejo para construir uma vida ao meu lado como casal. Qual é o gênero que me interessa? O gênero oposto ao meu ou o mesmo que o meu? E quantas vezes lares, pais e filhos deixam de se falar, passam uma encarnação sem se comunicar por causa disso? É uma nova faceta dos lares que antes, há séculos atrás, deixavam de se comunicar porque o pai escolheu essa noiva por uma questão às vezes financeira, política, e o filho quis aquela. Era a mesma coisa? Quem escolhe o companheiro? A Associação Médico Espírita de Minas Gerais publicou um livro chamado Homossexualidade, uma visão espírita. E eles explicaram na visão espírita 5 razões para a homossexualidade, que talvez acalente o coração de alguém que ainda tem dificuldade de aceitar e entender isso. Quando a gente compreende, fica mais fácil a gente não arrumar encrenca com os nossos irmãos, né? Fica mais fácil a gente pode não concordar, mas fica mais fácil a gente não ir lá encrencar com os nossos irmãos. Então, a Associação Médico Espírita, eu não vou me lembrar, acho que é Moreira, sobrenome, mas já tem ali embaixo disso, Andrei Moreira. Ele publicou, o nome do livro, Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal. E ele coloca 5 causas para a homossexualidade na visão espírita. E traz um apanhado de obras, de bibliografias espíritas, aprovadas pela Federação Espírita do Brasil e tudo, apontando essas coisas aqui que eles estão defendendo. Então, o que eles falam? Que a primeira causa explicada na obra é que a homossexualidade pode ser, em alguns casos, não em todos, consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Então, nós sabemos que o espírito não tem sexo como nós conhecemos. E nós sabemos, lá pela pergunta 200 a 202 ou 3 do livro dos Espíritos, que a gente pode renascer homem ou mulher conforme as necessidades de aprendizagem e evolução que nós tivermos. Então, o que o Andrei Moreira explica, que encarnações sequenciais no mesmo sexo, no mesmo gênero, então que homem, nossa mulher, às vezes eu me atrapalho. Aquilo está muito marcado, mas eu precisava nascer mulher para aprender algumas coisas, mas eu me atrapalho. Está aí a razão de alguns casos. Ele traz uma segunda possibilidade. Condição facilitadora da missão espiritual. Então, sim, alguns irmãos homossexuais vêm com a homossexualidade já pré-estipulada e planejada no seu programa reencarnatório. Porque às vezes aquela pessoa precisa estar enclausurada, às vezes num corpo que é diverso da sua orientação, que é diverso, para que ele possa se concentrar em outra coisa, e cumprir a sua missão. Então, às vezes vem numa condição, sim, de missão. Outras vezes
ele vem como uma situação provacional. Também, nesse caso, programada, uma homossexualidade fazendo parte do programa reencarnatório daquele indivíduo. Para quê? Por uma situação provacional e espiritual decorrente do abuso das faculdades genésicas e sentimentos alheios. Então, eu fui lá um Dom Juan, um homem que usou as mulheres, feriu corações, né, fez um estardalhaço em relação à promiscuidade e pisar em cima do sentimento dos outros. Eu posso nascer como um homossexual depois. Porque eu preciso estar numa condição que me teste, até mesmo porque não é fácil ser homossexual na sociedade preconceituosa que a gente tem. Então, às vezes, é uma condição para eu poder aprender a dar valor àquela sexualidade que estava alinhada num outro momento e eu não dei valor. Então, isso também pode acontecer. E veja, estava programado. A pessoa não está sendo sem vergonha. Até mesmo porque nós não devemos chamar ninguém desse nome. A não ser nós mesmos, né? Muitas vezes. Reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas. Aí sim, também pode acontecer. Da pessoa ter um obsessor, né, ligado a também desajustes na sexualidade, na parte genérica, e esse obsessor induzir a pessoa a desejar alguém, né, da mesma sexualidade, enfim, para criar confusão, porque na nossa sociedade isso ainda é um problema. E, por último, o André Moreira traz condição reativa decorrente do processo educacional atual e ou de traumas infanto-adolescentes. Então, pode acontecer também um trauma lá na infância e na adolescência que desvie a orientação ou a identidade de gênero dessa pessoa. Fato é que, assim como hoje eu não posso resolver parar de gostar, eu sou heteroafetiva, né? Então, parar de gostar de homem, do meu marido e resolver, agora cansei e vou gostar de mulher. Não tem como. Nenhum de vocês, se vocês pararem e pensarem na orientação de vocês, não teria como vocês simplesmente agora resolver que não gostam mais. E os nossos irmãos homoafetivos também, não tem como. Não adianta a gente forçar. E aí vem a questão das novas organizações familiares, que é uma briga também muitas vezes inclusa até nessa questão da política. Né? É claro que um espírita jamais vai defender alguma coisa que leve à dissolução da família. Mas a gente esquece que a promiscuidade do hétero também destrói a família. E às vezes a gente tem uma família homoafetiva que leva a vida direitinho, fielmente, marido, mulher, com fidelidade, com amor, se respeitando, enquanto muitas vezes a gente vê em lares marido e mulher traindo, fazendo baderna e tudo mais, né? Uma relação promíscua e desintegrando o lar. E daí achamos de achar problema aqui. O problema não está na orientação, o problema está na conduta. Então, haveria problema de eu ter um irmão homossexual na minha casa espírita de forma alguma? Haveria problema sim se ele vier aqui e dar em cima do grupo de jovens, querer tirar a mulher ou a esposa de uma pessoa que é casada. Mas isso também haveria problema se fosse hétero. Não precisa ser homem para fazer isso. Então, a promiscuidade é algo que a gente não quer para nós, porque o nosso corpo é sagrado, que nós devemos preservar nossa energia genética. Né? Isso, né? É claro que, para que a gente defenda uma ideia, quem é partidário de uma ideia de defender, de respeitar as diferenças, não precisa tirar a roupa e ir lá desfilar pelada na rua com cartaz, porque isso ofende os outros. E isso leva à desagregação da família. É ofensivo. Então, a gente se atrapalha no que a gente vai ensinar, às vezes, para os nossos filhos. Não é verdade? Mas a conduta é uma coisa, a orientação é outra coisa.
que nós podemos ser espíritas de direita ou de esquerda, certo? Não falamos isso? Só não temos o espiritismo de direita e de esquerda, porque o espiritismo é para todos. Porém, tem ideias que, ou sendo de direita ou sendo de esquerda, o espírita jamais vai defender. Então, por exemplo, aborto e pena de morte. Está lá no Livro dos Espíritos. Vamos começar por uma questão de ordem numérica, né? Começando pelo aborto. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Pergunta Kardec. E a resposta vem: há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Então, o espírita, ele pode ser um espírita de direita ou de esquerda, mas ele não vai levantar a bandeira meu corpo, minhas regras para isso, para o aborto. O aborto, sim, na questão seguinte, bem explicado, né, que se a vida da mãe estiver em risco, aí ele vai ser permitido, porque eu tenho uma encarnação que está já em andamento, né, e uma outra que está por começar. Então, se aquela mãe optar por ficar com a sua vida, isso é permitido nas leis de Deus. Só nesse caso. Aborto provocado, né, o espontâneo, aí a gente vai ter que entender que foi da vontade de Deus. E da mesma forma as penas de morte, na questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E a resposta, né, vem: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará o progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de serem julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Ele faz mais algumas explicações, né? Pela hora eu não vou continuar lendo, mas aqui também nós vamos compreender que, sendo espírita de direita ou de esquerda, a bandeira do bandido bom, bandido morto, eu também não vou levantar, porque isso não coaduna, não combina com a nossa doutrina, com o que Jesus nos ensinou. A terra é um lugar para nós crescermos. Como que eu vou matar quem está aqui para aprender você? Qual é o sentido disso? O lugar de nós desfrutarmos de alguma coisa é na erraticidade, conforme nosso merecimento, óbvio, isso a gente já está cansado de saber. Na verdade, meritocracia. Então, nós vamos nos ater a isso. E nós falamos que ciência, política e religião, né? Motivos de briga. E vejam só que interessante para a gente finalizar a nossa palestra. Aqui está o penúltimo slide. Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de 1968, veio publicada uma psicografia de 1854, que o Kardec publicou anos depois, do Espírito Ódios, onde ele tinha perguntado, o Kardec perguntou para esse espírito, né, qual é a verdadeira religião? E o espírito respondeu: amar-vos uns aos outros. Essa é a verdadeira religião. Não é nenhuma, nem outra, nem outra. A doutrina do amor, a religião do amor, é o amor que Jesus ensinou. Temos lá no livro Voltei, né, um bom exemplo disso, que o nosso palestrante querido, né, chega lá na espiritualidade e de repente vem, né, no grupo que vai viajar com ele até a colônia espiritual, uma senhora que tinha um brilho enorme saindo do peito, uma luz radiante. E o que ele faz naquela hora? O que qualquer um de nós faria, né? Quando ele vê a luz dela, ele olha para dele. E a dele, palestrante espírita, né, autor e tal, trabalhador em casa espírita, minguadinha. Quem era essa senhora? Uma professora católica. Então, isso está lá no livro Voltei, né? Então, qual é a verdadeira religião do catolicismo? Não, é o amor, ela era amorosa, carinhosa. E nos lembra, né? Está lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo
Quando ele diz, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. A maior de todas as coisas, a mais importante de todas é o amor. Não é eu estar certo, não é eu impor a minha verdade para os meus irmãos, não é eu querer varrer o resto dos saquinhos do espelho tudo para o lixo e ficar só com o meu pedacinho do espelho para mim. A maior verdade, a coisa mais importante que nós temos e que Jesus nos explicou tão bem foi o amor. Pela atenção de vocês, muito obrigada.